Bem-vindos ao terceiro episódio da série Turismo no Mundo. Eu sou o Marcos Carrara e nesse episódio a gente vai estar falando um pouquinho sobre cruzeiro. E hoje a gente vai estar conversando com a Juliana. A Juliana que também foi aluna da Rural, lá de Nova Iguaçu. Boa tarde, Juliana. Tudo bom? Queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou formada na Rural, no curso de turismo. Comecei a faculdade em 2016 e concluí a faculdade em 2021. Eu trabalhei no Porto do Rio, eu fiz intercâmbio na Colômbia, eu participei de projetos acadêmicos, tenho experiência na hotelaria e trabalhei em navios de cruzeiro também. E também fui guia durante a faculdade, eu era guia de turismo também. Legal. Inclusive, você tem formação de guia de turismo, então? Sim, eu fiz o técnico de guia de turismo durante a graduação. Legal. Você falou que você se formou em que ano mesmo? 2021. 2021, tá. E aí, durante esse período de formação, você começou ali no mercado de trabalho como estagiária, certo? Que você citou. Qual foi o seu primeiro contato com o mercado de trabalho ali do turismo? Então, na verdade, quando eu comecei a faculdade de turismo, foi a minha segunda graduação. Eu era formada em arquitetura, trabalhei na construção civil, e eu trabalhava no escritório o dia inteiro, e eu não gostava do que eu fazia. E aí o que eu gostava de fazer muito no meu tempo livre era viajar. Então, quando eu decidi mudar de carreira, o escritório que eu trabalhava fechou, aí eu achei, bom, essa é a oportunidade. E aí eu falei, por que não fazer um curso de turismo, já que eu gosto de viajar? Porém, a gente não pode falar isso no primeiro dia de aula, dizer que a gente quer ser turismo, se formar estudar turismo porque a gente gosta de viajar. Porém, hoje, depois de formada e de ter viajado e ter tido várias experiências, eu penso que sim, eu acho que é importante a pessoa que se forma em turismo, ela também gostar de viajar, porque o turismo são viagens, né, basicamente. Então, a minha primeira experiência no turismo mesmo, eu já estava foi 2018, porque como eu fiquei esse tempo, eu saí do escritório, eu entrei na faculdade e fiquei só estudando. E aí eu comecei, a me dedicar mais à área acadêmica, ir a eventos, participar de bastante coisa durante a universidade. E aí surgiu a ideia de fazer um curso de guia de turismo, né, para ir ganhando dinheiro e tudo mais. E aí eu comecei o curso em 2017, foi 2017. E comecei a atuar em 2018. Foi a minha primeira experiência no turismo mesmo, foi como guia em 2018, quando eu criei um roteiro, no Centro Histórico do Rio de Janeiro, que falava sobre a história das mulheres. Pô, legal. Então eu fiquei com esse roteiro aí uns 2 anos, e também fui, bolsista de iniciação científica durante a graduação. E aí também não podia trabalhar formalmente, né, então foi uma alternativa também que eu tive para poder ajudar a me sustentar durante a graduação. Claro. E aí depois de guia, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, na Colômbia, eu fiz um semestre, eu ganhei uma bolsa para ir pela Rural, né. Legal. Sim. Então a minha única, assim, experiência, de estágio que eu tive durante a graduação de turismo foi no Porto do Rio. Uhum. Eu já tinha aplicado em 2018, e não passei, fiz a primeira entrevista, não me chamaram para a segunda, e aí logo depois eu fui chamada para fazer o intercâmbio, e quando eu estava terminando o intercâmbio para voltar para o Rio, eu recebi um e-mail me convidando para o processo seletivo, isso em 2019. Me convidaram para o processo seletivo de novo, do Porto do Rio, eu fui. Porque eu tinha uma colega de sala que ela já tinha feito estágio no Porto do Rio e ela falou que era muito legal, que era muito dinâmico, que você aprendia muito, e eu fiquei interessada. E quando eles me chamaram nessa segunda vez, eu fui sem esperança nenhuma, mas acabou que eu fui selecionada. Eu passei na primeira e depois eu passei na segunda etapa e fui fazer estágio lá. Bacana. Eu fiz 2019, 2020, que foi a última temporada antes da pandemia. E foi assim, eu amei fazer estágio lá, foi uma experiência incrível, eu conheci muita gente legal, foi quando eu tive o contato, né, de perto, assim, com o mundo dos cruzeiros, vi o que era aquilo e aprendi muito também, porque era um estágio
totalmente operacional, né, é aquela coisa, você vai fazendo, vai acontecendo e você corrige o erro ali na hora, não tem aquela coisa assim: "Ah, vou levar tem trabalho para ser levado para casa, ou vou ficar pensando: 'Ai, que deu errado'", não, é muito dinâmico, é muito rápido, e você tem que saber se virar, saber resolver as coisas ali, e é muito bom, porque é gratificante. Eu gostei muito desse meu estágio. Foi a única oportunidade, mas também foi a oportunidade. Você citou esse intercâmbio que você fez pela própria Rural, que foi para a Colômbia, certo? Você Isso. já tinha um conhecimento da língua espanhola na época que você foi? Sim, sim. Eu estudei espanhol a primeira vez foi assim que eu me formei no ensino médio, que tinha um cursinho comunitário no Colégio Rangel Pestana, ali Sim, no centro de Nova Iguaçu. Então eu fiz 1 ano de espanhol lá. E depois parei, não estudei, não fiz mais nada. E aí 10 anos depois, que foi 2016, quando eu saí desse escritório, eu já tinha férias agendadas, minhas férias seriam um intercâmbio em Buenos Aires para fazer um intensivo de espanhol. Eu fiquei 2 semanas lá para estudar espanhol. legal. Então, eu tive a minha base foi desse intercâmbio, que eu já tinha a base lá de 2006, depois de 2016, eu só estruturei, e aí eu consegui o avançado do espanhol. Legal. Então, mas assim, o meu intercâmbio na Colômbia foi quando eu realmente desenvolvi a língua, porque o lugar que eu fui morar, que foi no centro na Colômbia, no interior, não tinha brasileiros, então eu tinha que falar espanhol o tempo todo e com muitas expressões regionais, porque é igual ao Brasil, né, cada região tem suas variedades, seus sotaques e Tá, tudo que já mais. leva. Exatamente. E esse lugar, que era o departamento de Santander, era a cidade de El Socorro, eles falavam muito rápido, tinha palavras que eu não conhecia, e eu fui morar numa casa com estudantes de lá, e aí foi que eu fui aprendendo no dia a dia, convivendo com a família deles também, porque eu fui a primeira estrangeira que eles receberam nesse campus, né. E aí eu era a única brasileira lá e também na cidade, não tive contato com outros brasileiros durante o meu intercâmbio, então eu fui obrigada a falar espanhol o tempo todo. Quando eu fui para Buenos Aires, não, eu não pratiquei espanhol o tempo todo, porque minhas colegas de quarto eram brasileiras, as colegas da escola eram brasileira, então eu falava português o tempo todo, então não foi uma experiência tão imersiva quanto foi o meu intercâmbio na Colômbia. E isso muda tudo, né? Porque geralmente quando você vai para algum outro país, porque é aquilo, brasileiro tem em todo canto do mundo. Então é muito É, comum que a gente sempre encontre um grupo de brasileiros e faça aquela panelinha, né? Então, exato, às vezes inevitável. você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você vê que em muitos pontos as comunidades brasileiras são muito grandes. E assim, existem pessoas que vivem lá há muitos anos, porém não falam inglês. Porque essas É, pessoas, você acha que algumas pessoas têm essa falsa ideia de que se ela for para algum lugar, ela vai absorver o idioma de alguma forma e vai começar a falar. Não, você tem que praticar, você tem que botar para fora. exatamente, sem perder o Então, medo. exato, é a prática, não tem outra opção. E assim, por conta disso, dessas comunidades, obviamente, existem os pontos positivos, os brasileiros estão sempre ajudando outros brasileiros e tal, mas para a pessoa que está querendo aprender o idioma, eu acho que é muito importante isso, de você ir com esse foco e não ter medo mesmo, igual foi o meu caso, que quando eu tive a minha primeira experiência, que nem eu falei para você, nos Estados Unidos, eu escolhi justamente ir para Denver, que era no Colorado, justamente por eu saber, eu tava querendo fugir do sul, né? Porque no Sim, sul dos Estados Unidos, ali, é, Flórida, tal, Orlando, Miami, é socado de um monte de brasileiro. brasileiro. Então eu sabia que isso ia acontecer. E lá eu tive muito contato, até com a língua espanhola também, porque existem diversos hispânicos lá, e alguns deles, da mesma forma que eu tô falando que o brasileiro faz, os latinos também fazem isso, os hispânicos, né? De sempre se juntar ali com as pessoas que falam o próprio idioma e acaba não desenvolvendo o inglês. Então, assim, para alguns deles, a forma de eu me comunicar com eles era através do espanhol. Porque se eu não falasse espanhol, a gente não ia se comunicar, porque a pessoa não falava inglês também. Então, muito interessante isso que você falou com relação ao contato mesmo, a essa imersão que você fez, que acabou te dando essa habilidade da segunda língua.
E aí, uma dúvida até. No caso, você tem o espanhol como segunda língua. Eu acredito, como você atuou em cruzeiro também, você tenha também o inglês, certo? Sim, E, sim. e como é que foi esse teu contato com o inglês também? Foi da mesma forma do espanhol? Não, porque na verdade eu gosto muito de espanhol, eu fui aprender espanhol por gosto pessoal, não foi nem Sim, por profissional. O inglês eu aprendi na base do ódio e porque tinha que, né, necessidade. profissionalizar. É. Eu fiz 2 anos e meio de cultura inglesa, muito antes de começar a faculdade, e eu meio que abandonei, né, não fui até os 5 anos, né, que é para você ser considerado avançado, e praticamente não estudei mais, e eu sempre tive na cabeça que eu não sabia falar inglês, eu era totalmente travada. Aham. E o que me ajudou a destravar foi justamente esse estágio no Porto, porque lá, eu costumava ficar muito na parte de informações turísticas, justamente por falar bem o espanhol, como a gente recebia muitos navios que vinham com argentinos e uruguaios, mas às vezes aparecia aqueles navios que tinha o pessoal que só falava inglês. E aí eu fui sendo obrigada a destravar o meu inglês Por pouco conta a dele. pouco. E aí foi Sim, quando eu comecei a ganhar confiança para falar e eu vi que muito da minha trava era mais medo de errar do que não saber propriamente falar. sim. E aí quando eu fui para o navio, é aí que mudou completamente, porque a língua oficial de quem trabalha embarcado é inglês. Para você fazer a entrevista, você tem que fazer a entrevista em inglês. Sim. Então, acabou que eu desenvolvi e, tipo, e é engraçado, porque eu acho que a gente brasileiro tem muito essa coisa do inglês perfeito também, né, de não poder errar e tal. Mas quando eu estava embarcada, eu percebi que, tipo, as pessoas falavam do jeito que já falavam, o importante era se comunicar e ser entendido. E às vezes as Exato. pessoas em cargo de chefia, liderança, você via que a pessoa não falava o inglês totalmente perfeito, mas Não é a ela primeira sabia se língua. exatamente. E aí, para minha primeira entrevista para embarcar, eu me preparei bastante com perguntas, porque foi assim, eu terminei o estágio lá no Porto, e aí quando teve o decreto lá de fechar tudo, e aí dispensaram a gente, porque não tinha o que fazer, cancelaram os cruzeiros e tudo mais. Então, o tempo que eu fiquei em casa, eu já tinha em mente que eu queria embarcar, então o tempo que eu fiquei em casa, eu fiquei assistindo as lives, que o grupo é um grupo grande que tem, é o grupo Crew Life, que eles faziam sobre as carreiras a bordo, o que você tinha que fazer, o que você tinha que ter, de língua, de experiência, de como era a vida a bordo. Então eu comecei a me preparar nesse sentido. E aí, quando eu apliquei, eu já apliquei sabendo que eu teria que fazer uma entrevista em inglês. Então, eu fiz um roteirinho, pedi ajuda de uma amiga que era muito boa no inglês para ela treinar comigo, e aí eu consegui passar. Legal. Então, e aí chegou lá, no começo eu ficava meio perdida e tal, porque não entendia muito bem o inglês, mas depois, com o tempo, eu fui pegando e fui relembrando coisas que eu já tinha aprendido, fui incorporando novas palavras ao vocabulário, e é isso, é a prática, né? Aí vamos lá. No caso, você teve esse interesse pelo cruzeiro logo após trabalhar no Porto, né? Como foi assim, no caso do processo seletivo em si? Você fez a aplicação por alguma agência ou foi direto com alguma companhia? Como é que foi esse processo? Para a pessoa saber como é que ela faz para iniciar isso. Sim, então, na época eu fiz direto pelas agências, eu embarquei pela MSC, então a MSC na época ela contratava por agências brasileiras. Hoje em dia não é mais assim. Então eu passei para a MSC e tinha passado também para a Costa. É italiano, eu estou tentando lembrar o nome da agência, porque Ah, sim. eram basicamente 3 agências, era a Rosa dos Ventos que fazia MSC, Sim. a Valemar também fazia MSC, Tem IS a Infinity Infinity e tem. a ISMBR. Essa, ISMBR. Eu passei pela ISMBR. Legal. Então, assim, aplicava pelas agências e aí a agência ia preparar você aplicava, ela te chamava para entrevista, dependendo do seu currículo e da sua experiência, né, para a área que você aplicou, porque são 2 coisas que são, assim, fatores primordiais quando você vai aplicar, o seu nível de inglês e a experiência para a área que você está aplicando. Isso Certo. aí são as coisas que são mais importantes.
E aí, a partir disso, você é chamado para fazer uma entrevista com um recrutador brasileiro. Ele pode começar conversando com você em português e depois passar para inglês, ou ele pode fazer a entrevista toda em inglês, como já aconteceu algumas vezes. E aí, você passando nessa entrevista, aí eles começam já a te preparar para poder embarcar. Uma série de exames que você tem que fazer. Você tem que fazer o training para tirar o STCW, né? Sim, Você tem que basicamente. ter, que é obrigatório para todas as companhias. E aí você faz esse curso, tem todo um investimento, né? Que você paga o curso, você paga o medical, que são os exames médicos que são muito específicos também. E aí você tem que estar com as vacinas em dia, tem que ter passaporte também, obviamente, né? Que isso aí é a primeira coisa que você tem que ter é o É passaporte. até uma dica, porque tem gente que até hoje não tem o passaporte e, tipo assim, às vezes pode ser até um processo um pouco burocrático, dependendo do momento que a gente está. Então, o passaporte é um documento que você tem direito, todo mundo tem direito. Então, assim, eu sempre indico para os meus amigos para sempre terem o passaporte, porque em algum momento pode ser que agora você não tenha necessidade de ter. Você não tem nenhuma viagem programada, você não pensa em trabalhar e tal, mas vai que, sabe? Surge uma oportunidade, relâmpago, e você precisa ter. E aí você tem que tirar o passaporte, além de todas as outras burocracias, você ainda tem que tirar o passaporte. Então, assim, tenha o passaporte para esses momentos, né? Eu sempre falo isso com os meus amigos. Eu acho que esse é o ponto. É assim, quem almeja uma carreira internacional, quem quer, assim, quem trabalha na área do turismo, eu acho que tem que ter um passaporte, é fundamental. O meu eu tirei na época que eu fui fazer o intercâmbio em Buenos Aires, não precisava, mas eu já que queria ter, né? Então, na época de embarcar, eu já tinha isso, porque se fosse aquilo, ia ser mais uma coisa que você tem que correr atrás. Mas o que? Com a documentação? São basicamente as vacinas, o STCW. O STCW é rápido você tirar. O meu, na época, eu fiz o curso todo online e a aula prática não tem jeito, você tem que fazer presencial, que é você fazer simulação de apagar incêndio, tem que pular da piscina, montar uma boia lá, que é para você fazer a parte de resgate e salvamento, né? Porque isso, inclusive, é uma coisa que você vai ter treinamento semanalmente a bordo, que são que eles chamam de drill, né? Porque quem faz é igual na aviação, né? Quem salva os passageiros somos nós que estamos trabalhando. Então, toda semana a gente tem o nosso treinamento enquanto tripulantes e quando todo embarque tem uma simulação com os passageiros, eles são obrigados a participar. Então, esse curso ele já te prepara para você ter mais ou menos uma noção do que é isso. No caso, você aplicou para qual posição? Qual foi a posição que você começou? Na época, eu apliquei a primeira vez foi 2021, né? Porque 2020 ficou tudo suspenso. E nessa época, eu estava trabalhando como telefonista do room service no hotel no Rio de Janeiro. Ah, legal. E aí, como eu não fazia só isso, né? Eu também era hostess, também ajudava a tirar pedido, fazer tudo, caixa, A aquelas ideia é coisas, sempre né? assim. É. Então, eu apliquei para buffet attendant, para Ah, trabalhar legal. lá na parte do buffet, e porque eu ainda não me sentia tão segura com o meu inglês, né? Já estava desenvolvido, mas ainda precisava. E aí eu apliquei buffet attendant, como eu já estava nessa experiência, trabalhando nesse restaurante do hotel, eu fui selecionada para essa posição. Legal, legal. Aí, Ju, com relação a essa posição, você falou que começou na posição de... Qual é o nome da posição mesmo que eles chamam? De buffet attendant? Buffet attendant. Ah, tá. Isso. Aí, no caso, você fica ali cuidando do buffet, de fato, ali, na prática. Então, você abastecer a linha com a comida, fazer a limpeza da linha, né? A linha que eu digo é ali onde você fica, né? Para as pessoas virem servir, pegar comida. Você é responsável por fazer a limpeza do material também, levar para dentro da galley para lavar, tomar conta, trazer de volta, organizar, fazer o setup da linha. E a gente também limpa a mesa, faz a limpeza das áreas do buffet, tira pedido de bebidas, né? E assim, isso é basicamente todo dia, durante o dia todo, porque a gente trabalha 11 horas por dia. Caramba. Todos os dias e Sem não tem folga, folga. durante todo o São contrato. 7 meses de contrato. Nossa! É isso E que me aí, desmotiva um pouco sobre o cruzeiro também.
Sempre tive muita vontade de atuar em cruzeiro, mas só de pensar nisso me dá uma agoniazinha assim, sabe? Eu sei que conforme vai passando os dias, isso vira costume, vira a sua rotina. Aí você consegue até conciliar um pouco o tempo e tal, imagino eu. Isso aí você vai poder falar melhor do que eu. Mas, cara, só de pensar em ficar, nossa, esse tempo todo sem nenhum dia de descanso para dormir até um pouco mais tarde, é difícil. Foi um choque bem grande quando eu comecei, eu fui já sabendo de tudo isso, eu não fui enganada. Mas foi muito impactante, porque, assim, você já chega trabalhando no mesmo dia que você chega, não é assim: "Ai, cheguei, vou descansar e amanhã". Treinamento, sou café Não, com leite, não. não, você chega, já vai lá pegar sua roupa de cama, você já pega o seu uniforme, aí já tem treino, e aí depois do treino você tem que trabalhar, e assim vai, é tudo na correria. É bem loucura mesmo e, tipo, não tem um treinamento, você vai aprendendo ali na prática. E o meu primeiro contrato, ele foi na temporada brasileira. Eu comecei a temporada brasileira, eu embarquei em Santos. Meu navio fazia Santos, Búzios, Salvador e Maceió. Só a costa do Era Brasil mesmo. era a costa do Brasil. Eu entrei uma semana antes do carnaval e, nossa, foi assim, era uma coisa Doideira. exaustiva, exaustiva. Eu fiquei doente logo na segunda semana, eu peguei um Caramba. resfriado brabíssimo. Ah, normal. Fui sobrevivendo. Depois que a gente terminou a temporada brasileira ali para metade, final de março, aí a gente começou o crossing para a Europa. E aí foi uma semana só de navegação até chegar ao primeiro porto, que era em Tenerife, nas Ilhas Canárias. E assim, é assim, aquela coisa, é muito exaustivo, o seu organismo depois com o tempo se adapta. A gente não trabalha 11 horas seguidas, a gente tem os breaks, né? Por exemplo, eu pegava de 9 a meio-dia, depois voltava de 3 às 6 e depois de 8 à meia-noite, por exemplo, Ah, ou de entendi. 9 até 2 da manhã. Entendi. Então, nesses tempos é que a gente dividia para passear, para fazer as coisas que tinha que fazer, de limpar a cabine, de lavar roupa, de dormir, de tudo. Por isso que a gente costuma brincar que é uma escolha, né, do que a gente vai fazer no nosso break. Então, mas no final você consegue conciliar e o navio tem uma estrutura, assim, muito boa, os grandes da MSC, né, tem uma estrutura muito boa, assim, para tripulante, porque você tem bar, você tem academia, você tem a área de piscina, você tem tudo voltado ali para o bem-estar do tripulante. A gente tem algumas festas também que acontecem, eles fazem karaokê. E uma das coisas que me ajudou muito a manter o pique enquanto eu estava embarcada foi fazer academia. Legal. Pode parecer loucura, mas uma horinha que eu fazia ali de academia já me dava uma disposição bem grande. Sim, sim, sim. Até para você ter essa capacidade, assim, braçal mesmo, né? Porque você precisa, você fica o dia inteiro em Sim. pé e tal. Então é muito importante você ter uma disposição mesmo, né? E aí, no caso, você manteve a mesma posição durante os... Quantos contratos você fez, assim, primeiramente? Eu fiz no total 3 contratos, 2 com a MSC e o meu último agora foi com a Mystic Cruises. E aí todos eles duraram 7 meses? Sim, o primeiro foi 7, o segundo durou 6 e o último agora foi 7 também. Tá, no total 1 ano e meio, 2 anos, por aí. É basicamente 2 anos. Eu digo que a gente, os 7 meses que a gente faz a bordo é equivalente, sei lá, quase 2 anos, porque como a gente trabalha todos os dias exaustivamente, fazendo a mesma coisa, eu falei, cara, a experiência deveria contar como em dobro. E aí nesse período você conseguiu de alguma forma subir posições? Como é que funciona essa hierarquia lá dentro? Tem gente que consegue fazer carreira dentro de cruzeiro? Tem muita gente que consegue fazer carreira. A política da MSC, quando eu entrei, é que, e como a maioria das companhias, é que no primeiro contrato você não troca, você não pode trocar de departamento, no caso, né? Que eu não queria ficar no F&B, eu queria ir para excursão ou para... Eu esqueci qual era o nome da outra posição, mas o meu foco era a excursão mesmo. Mas no primeiro contrato eu não consegui trocar. Algumas pessoas conseguiram no primeiro contrato, mas aí vai depender muito do RH que tá lá e tal, porque a companhia tem umas políticas, mas na prática as coisas não funcionam necessariamente assim. Mas muita gente consegue ficar anos, trocam, muitos amigos meus trocaram de departamento, tanto como subiram, porque a próxima posição
dentro do F&B de buffet attendant é assistant waiter. E aí depois você fica um tempo, não sei quantos contratos, até virar waiter e assim vai, head waiter e enfim. Então, assim, obrigatoriamente você precisa começar como buffet attendant ou não necessariamente? Não necessariamente, porque você pode fazer troca de departamento também, né? Não, o que eu digo, por exemplo, você vai em food and beverage. Quando você Sim, entra, sim. você precisa entrar de baixo? Precisa começar como... Ou depende da sua experiência e você consegue aplicar para um cargo maior? Tá, Depende da sua experiência, depende do seu nível de inglês ou de outras línguas que você fala, porque isso também conta. legal, legal. Tanto para o F&B, não tanto para F&B, mas para outros departamentos, por exemplo, recepção, ou para quem vai trabalhar na animação e tal, né? Recreação, Que está legal. muito, muito mais direto com o público. Então, eles exigem algumas outras línguas. Mas o cargo mais baixo do F&B é o Mess Attendant, que é a pessoa que trabalha no refeitório dos tripulantes, que Tá. faz reposição e tal. Aí a pessoa vai de Mess, depois vai de buffet, assistant e assim vai. Entendi, entendi. Tá, vamos lá. Aí, continuando sobre a parte ali do operacional mesmo, você estava comentando com a gente sobre essa hierarquia, né, que vai acontecendo. E, assim, até uma pergunta pessoal mesmo. Como é que funcionava a questão das tips, das gorjetas que ganham? Porque o que o que as pessoas costumam falar, né, é que essa parte de food and beverage, alimentos e bebidas, ela é uma das mais bem remuneradas dentro do cruzeiro. Não sei se é verdade. Vindo de você que trabalha, acho que a gente vai ter uma clareza maior. Olha, essa parte das tips vai depender, aí já vem de novo, da posição, da companhia e também da temporada que você está fazendo. Porque, por exemplo, o meu primeiro contrato eu fiz Brasil e Europa. A gente que é buffet, a gente raramente recebe uma tips. Geralmente quem recebe tips é quem trabalha no restaurante mesmo, que são os waiters, assistant waiters. E eu via colegas que realmente faziam bastante dinheiro, né? Eu fui receber tips mesmo agora no último contrato, que eu fui de waitress, né? E aí sim, eu recebia tips, né? Porque eu tinha as estações, e aí eles davam as tips pra gente, por exemplo, eu ganhava tips da minha estação e dividia com o meu assistente. Fora isso, essa companhia, ela tinha também uma divisão das tips gerais que o cruzeiro recebia, então a gente recebia uma parte dessas tips. Quem Participação trabalhava de lucros, diretamente. assim. Era tipo isso, se o cruzeiro faturou bem, você vai receber um salário muito bom. Se já não foi tão bom, aí você vai receber um pouco menos. Então, variava. Tanto que eu nunca recebi o meu salário base, eu sempre recebia muito mais por conta dessa tips geral do navio. E mais as tips que eu recebi também. E na MSC eu fui receber tips quando eu trabalhei no room service, porque no meu último contrato, a gente que é do buffet, a gente tem a possibilidade de prestar apoio para o room service levando as comidas na cabine, né, dos passageiros. E aí o meu segundo contrato eu fiz Estados Unidos e Caribe, depois Europa. E na temporada Estados Unidos e Caribe, eu enchi meu bolsinho de muitas tips, porque os americanos gostam muito de dar tips. Tem essa cultura, então, né? Isso eu adorei. Eu falei, cara, eu só quero trabalhar com os americanos, porque os italianos, eles só gostam de reclamar e não abrem a mão para nada. O europeu em geral, né? Mas os italianos, meu Deus do céu, eles só reclamavam, era o caos e não entrava nem um euro. Mas quando eu fiz Estados Unidos, eu me surpreendi, porque eu não imaginava que era assim. Sim, sim. Eu também tive essa experiência quando eu trabalhei lá no Ritz-Carlton. Nossa, era bizarro. E olha que eu trabalhava numa área que a gente nem recebia pagamentos ali. Então a gente não recebia aquela gorjeta na nota, né? Era realmente só em cash. E mesmo assim, a gente recebia bastante. Era uma porcentagem relevante do nosso salário. E as pessoas que trabalhavam nos restaurantes em si, pô, bizarro, cara. Coisa de tipo assim, no final das contas, os caras recebiam quase como um gerente, sabe? Porque eles têm muito essa gorjeta. Eu tô falando de coisa aí de quase $10 mil que eles recebiam, para botar números. Então, assim, é muita coisa. E em cruzeiro, eu não sei se chega nisso, mas tem a vantagem também do cara não ter tantos gastos, né? Porque você não gasta com hospedagem ali.
alimentação, os gastos ali basicamente, pelo que eu entendo, são os gastos mais pessoais ali, né? De internet, dependendo. É, assim, o que eu uma das maiores vantagens que eu acho de trabalhar embarcado é a possibilidade de você juntar um dinheiro que em terra você nunca juntaria. Porque você só gasta seu salário se você quiser. Óbvio, se você tem suas contas para mandar em casa, essas coisas assim. Mas, de qualquer forma, o que a gente gasta? É a internet, que, tipo, nem é tanto dinheiro assim, a não ser que a pessoa queira gastar muito internet. Comida a gente dá, eles dão roupa de cama, até produto de higiene pessoal eles dão, papel higiênico, sabonete eles dão, então, assim, você também não precisa gastar dinheiro com isso. O dinheiro que a gente gasta é quando desce no porto, vai comer uma comida diferente, vai comprar alguma coisa, aí você vai gastar dinheiro, Sim, mas que você é precise uma gastar opção dinheiro, você não precisa pessoal gastar com mesmo, né? nada. Se o cara chegar lá com o É, objetivo de fazer grana, ele consegue. exato. Eu nesse último contrato eu gastei pouquíssimo, mas no último na MSC eu tipo separava, sei lá, 200, $300 para me gastar um mês a bordo e o restante eu guardava. E assim, falando agora de pontos negativos, né? Ou, enfim, desvantagens, o que que você citaria? Eu sei que a parte do trabalho ser muito intenso, já dá para considerar, né? Que você não tem muito descanso, mas além disso, você citaria alguma outra coisa diferente? Essa parte do descanso, mas assim, tem coisas que acontecem tanto embarcado quanto em trabalhos em terra, mas às vezes de você também, às vezes as pessoas não serem muito justas, você não pegar chefes muito justos também, e são nacionalidades diferentes, você tem que ter muita cabeça para lidar, porque são culturas muito diferentes. O fato de você não poder se planejar fazer muita coisa, porque, por exemplo, são 7 meses de contrato, você pode ficar 3 meses de férias, mais ou menos aí, ou 2 meses, depende. Eu fiquei 6 meses aí entre um contrato e outro, mas, por exemplo, se você pega essa de ficar 3 meses, você não consegue, assim, ter uma vida em terra, sabe? Estruturada, de tipo, você tem que ter alguém para olhar suas coisas, para cuidar das suas coisas, de gerenciar as coisas à distância é mais Sim, imagino. complicado. Tem gente que consegue, né? Faz anos, carreira, tem família, tem uma vida e É, tal, tudo com dinheiro sendo embarcado, mas assim, para mim, eu acho que isso foi uma desvantagem de não poder organizar muito, sabe? A minha vida. Eu tinha um carro, eu vendi porque, tipo, não fazia sentido eu ter um carro trabalhando embarcada se eu quase não ficava em casa. Então, sim. eu acho que é mais isso mesmo. Eu gostei muito das minhas experiências embarcada, foi divertido. Eu fiz muitos amigos, tanto brasileiros quanto de outras nacionalidades. Me desenvolvi muito profissionalmente, pessoalmente também, mas profissionalmente, eu descobri que eu era muito mais resistente do que eu pensava. Aprender a lidar com públicos de diferentes nacionalidades também me preparou para muita coisa. É isso. Tá, então essa parte de você não conseguir, né, ter uma vida pessoal muito bem estabilizada, você diria que é um dos pontos principais, né? Pontos negativos, Eu, quer dizer. sim, é um ponto negativo você não conseguir assim organizar muito bem, né, a sua vida em terra, porque tudo depende do tempo que você vai estar de férias. Não tem muito o que fazer, ou você vive em função disso, ou se adapta. São objetivos, né? Enfim, É, ossos do ofício, sim. né? Todo trabalho tem seus pontos positivos e negativos. Exato, E aí, justamente. o seu último contrato foi em que ano? Foi agora 2025, 2026, Ah, eu bem desembarquei. recente. Não, perdão, 2024, 2025, é que eu tô no Hum, ano passado ainda. sim, sim. Eu tô vivendo 2025. Ah, Eu desembarquei em junho de 2025. Eu trabalhei, esse último contrato agora foi na Mystic Cruises, uma companhia portuguesa de navios de expedição. Eram navios pequenos comparados à MSC, porque eram navios de 200 passageiros, e faziam expedições na Antártida e no Ártico. legal. Que inclusive, até onde eu sei, geralmente essas companhias que têm a capacidade menor, geralmente são mais caras, né? É um público Sim, mais específico, né?
Então, É uma companhia de luxo, né? exato. Um cruzeiro mais barato é US$ 10.000 para você passar 10 dias na Antártida. E o público é completamente diferente do público da MSC. O público da MSC é um público de lazer. O público da Família. MIS que vai para a expedição é um público mais focado em viver aquela experiência ali de conhecer a Antártida. Eles têm palestras falando sobre. Eles têm na equipe de expedição deles, eles têm historiadores, ornitólogos, especialistas, não sei o que, não sei das quantas. É um público que está interessado naquilo ali, né? Eles estão ali Legal. pela experiência e não exatamente pelo que o navio tem a oferecer de entretenimento. Tanto que os departamentos são reduzidos. Você não tem animação, você não tem um guarda-vida de piscina, porque você tem uma piscina só e a piscina é pequena. É totalmente diferente, é outra vibe, né? Não, mas é totalmente diferente, né? Tanto o Sim, objetivo. Imagino que o público também, que nem você falou, o público do outro era focado mais ali no lazer. do Imagino eu que lazer. famílias, crianças. Nesse já é um público, imagino eu, mais um público pessoas mais de idade, aposentados, estudiosos. Sim. Isso, exatamente. E o público majoritariamente de americanos. Então, foi uma das coisas que eu gostei muito, porque eu já tinha tido a experiência, e aí, sobretudo na Antártida, sempre tinha americanos a bordo dos cruzeiros. Nesse caso, você estava no mesmo departamento de alimentos e bebidas? Isso, só que eu estava já como waitress, né? Eu era garçonete, aí já era totalmente diferente. E com o público de americano, imagino que também tenha conseguido É. receber Ah, mais. sim. Sim. Legal. Foi bom. Foi o quê? A gente ficou novembro até março. Foi um bom tempo com eles e a gente ganhou bastante gorjetas. Foi muito bom. Legal. E aí, posteriormente, depois do cruzeiro, teve alguma motivação específica para você sair? Ou você começou alguma coisa em alguma outra área? Então, a minha motivação foi que lá, como na OMC, eu só poderia trocar de departamento a partir do segundo contrato, e eu já estava farta de trabalhar no F&B, porque o F&B foi uma porta, uma oportunidade, e eu não gosto do F&B. E eu sempre quis trabalhar em recepção. Então, tanto a excursão quanto a recepção eram duas áreas assim que me interessavam. E eu falei, cara, não aguento mais fazer um contrato, foi muito pesado, muito puxado. Como waitress, eu tinha meus assistentes, mas aí sim eu tive que carregar bandeja, fazer serviços pesados. E eu comecei a pensar, cara, eu preciso desenvolver mais, porque eu acho que aqui dentro, se eu voltar para fazer mais um contrato, eu não sei, pode ser que aconteça alguma coisa, que eles inventem que eu não posso trocar de departamento, porque eu teria que fazer um training, eu voltaria como garçonete, fazer mais um training para no outro contrato voltar como recepcionista. Eu falei, não, eu já estou farta disso, e eu estou precisando de um tempo para pensar, porque é muito assim, como a gente é tudo corrido ali, eu não tinha tempo para pensar nem planejar minha vida e meus próximos passos. Então, assim, Sim, eu queria fazer a carreira lá dentro, mas, sabe, estava faltando assim, eu preciso sentar e organizar, e não só ficar meio que apagando incêndio, seguindo o fluxo, é isso aqui. Não, vou recentrar. E aí foi quando eu pensei, cara, não vou voltar para fazer cruzeiro. E aí eu já tinha a ideia também de imigrar, eu já não queria mais morar no Brasil. Foi quando eu pensei, vou para a Europa, vou ficar fazendo os voluntariados lá pela Worldpackers e ver o que que dá. E aí surgiu a oportunidade de eu vir estudar aqui em Portugal, fazer um curso técnico. E aí eu tô aqui já desde agosto. Desde agosto. Eu desembarquei, voltei para o Brasil, organizei minhas coisas e vim para cá. Aí fiquei viajando, e aí me instalei no Porto em outubro. Fiquei morando lá no Porto, e aí agora, mês passado, não, a gente está em abril ainda, né? Agora no sim. início do mês, eu recebi uma proposta para vir trabalhar de recepcionista num resort aqui na Ilha da Madeira. Ah, que legal. Então, eu estou começando agora na recepção, enfim.
E estou gostando bastante, está sendo uma experiência totalmente nova. E agora aqui eu estou vendo a necessidade de aprender outras línguas também. Não só na hotelaria, mas toda a parte de atendimento ao cliente aqui. Eu percebi que eles têm uma demanda muito grande por francês e alemão. Interessante. Então, eu me comprometi a aprender o francês, o alemão eu já não sei se eu vou encarar. E tenho atendido bastante franceses nesse tempo. Alguns falam inglês de boas, mas nem todos. Outros realmente não sabem falar inglês, né? Já estão acostumados a viajar em lugares que atendam em francês. E outros que realmente não gostam, né? Mas foi uma motivação também, assim, aprender um outro desafio, porque futuramente, caso eu resolva, né, voltar a embarcar, tem algumas companhias que pedem, né, o francês. Inclusive, essa que eu estava agora, eu estava num navio, eu embarquei num navio e me transferiram de navio. Porque quando a temporada da Antártida acabou, esse navio que eu estava, eles iam fazer uma temporada com franceses, então eles só deixaram lá quem falava francês. E aí eu Caramba. fui então eu fui para o navio que era mais assim diversificado o público, né, que não tinha essa exigência, então também tem isso, né, essas particularidades. Você vê como a importância de outros idiomas, né? Não só o É, inglês, que é assim, a língua principal do cruzeiro, né? O espanhol também foi essencial para você ali no início, né? Que sim. você atendeu aquele público aqui na costa do Brasil. E agora, posteriormente, o francês, né? Então, você vê... E uma curiosidade do espanhol, o espanhol foi a minha segunda língua falada no navio quando eu estava embarcada, tanto na MSC quanto na Mystic, porque tem muitos latinos a bordo, muitos. Então, acaba que para conversar com os colegas eu conversava em espanhol, Principalmente né? Não espanhol. conversava em inglês, eu conversava em espanhol. Então, Legal. isso também foi importante nessa parte da comunicação, né? E aqui na Europa eu estou percebendo, assim, pelo menos aqui em Portugal, e as vagas que eu tinha visto no LinkedIn no geral, a gente acha que, tipo, é o inglês só e acabou. Não, aí você começa a ver outras demandas aqui na Europa, sobretudo, que eles têm essas particularidades, né, de outros idiomas. Legal. Muito legal. Com relação... Agora você já está no seu... nesse período atual, você já está voltou para a hotelaria. Como que você acha que o turismo em si, a graduação em turismo, ela foi importante para todo esse teu processo? Porque começou lá de trás, você se formou em 21. 2021. Nossa, você contou Uhum. tanta coisa que parece que foram 10 anos, né? É. Mas assim, durante esse processo, desde a sua formação, como que você acha que a sua graduação em turismo foi importante para você chegar até onde você está? Olha, eu acho que foram, eu acredito, né, para mim foram as oportunidades que a graduação me abriram, porque o curso de turismo ele te apresenta várias possibilidades, né? Ele te abre várias portas. Por mais que a nossa saída maior, pelo menos na época eu via, era para hotelaria, e na época eu falava, não, não vou trabalhar na hotelaria, mas você acaba vendo outras áreas, né? E aproveitando também os eventos, conhecendo pessoas, se envolvendo em projetos. Então, eu acredito que isso é muito importante, né? Esse envolvimento. O network, né, ali, porque às vezes você vai conhecer os colegas, você vai saber, às vezes um vai te indicar para uma oportunidade de trabalho, vai saber como você trabalha, né? Então, isso é bem importante, né? Bem interessante. Então, eu suguei o máximo que eu pude, assim, do curso de turismo. Isso é uma das coisas que a gente mais comentou, né, durante toda essa série, porque as oportunidades vão sempre surgindo dessa mesma forma. Você começa de uma forma, no caso aqui com as pessoas que eu conversei, todos na graduação do turismo, obviamente, mas assim, você inicia de uma forma, você tem uma ideia do como você pretende seguir e tal, mas conforme vai passando, conforme você vai se movimentando, se comunicando, conversando com outras pessoas, trocando informações, você acaba conhecendo algumas oportunidades que você nem fazia ideia que existia. E provavelmente você nem conheceria, você nem ia saber dessa oportunidade se você não tivesse iniciado na graduação, entendeu? Exato. Então eu acho que esse é um dos principais pontos mesmo.
você conseguir aproveitar essa oportunidade, né, de estar tendo contato com pessoas com a mesma ideia, com o mesmo objetivo que você, que daí você tem essa troca, né? Agora, nesse momento, não sei se no hotel que você está trabalhando ou no cruzeiro, eles exigiam também a formação superior para poder ter melhores posições, alcançar cargos de gerência ou coisas nesse sentido? Então, tem posições específicas a bordo que eles pedem que você seja formado em turismo. Por exemplo, a recepção é uma delas. O guest service, eles pedem que você tenha formação em turismo. Algumas companhias também, para food and beverage, eles pedem também que você tenha formação em turismo. Mas não são todas companhias ou cargos que têm esse pré-requisito. Né? E a maioria das vagas aqui em Portugal para hotelaria que eu tenho visto, eles pedem que a pessoa tenha formação em turismo. Gente, porque assim, eu achei o que eu achei legal aqui é que eles dão oportunidade para pessoas de áreas diferentes para trabalhar no que se sente mais à vontade. Tanto que quando eu mandei meu currículo e aí a recrutadora me perguntou, ela viu que eu tinha mais experiência no F&B, ela falou, mas no que você se sente à vontade trabalhando? Porque eu tinha aplicado para hostess, né, também, uma das vagas. Sim. Aí eu falei, não, eu gostaria de trabalhar ou com guest experience ou então como recepcionista. Ela falou, então vamos seguir nessa área e acabou que eu fui selecionada especificamente para recepção. Legal. Então eu vejo que eles são abertos assim a dar oportunidade a pessoas de outras áreas para certas posições. Bacana. É isso, assim, só para não ocupar tanto assim do seu tempo, né, que a gente já está chegando em 1 hora de gravação. Nossa, passou rápido. E tá muito bom. Por mim, a gente continuaria, inclusive. Vamos lá, só para finalizar aqui, com relação a essa formação em turismo e tudo mais, nosso público-alvo aqui são esses estudantes, né, pessoas que estão pensando em entrar na graduação ou estão prestes a se formar e tal. Como você daria algum conselho para essas pessoas? O que você diria para elas, para poder motivar elas de alguma forma em continuar na graduação? Que a gente sabe que tem essa evasão muito grande, né, de pessoas que entram e não se formam. Até por não ver, às vezes, a necessidade de ter a formação, né, quando você entra no mercado de trabalho, porque no Brasil, principalmente, a gente vê que muita gente trabalha na área e não tem uma formação. Então, às vezes, a gente tem essa ilusão de, pô, tô fazendo a formação para quê? Se não, as pessoas estão na mesma posição que eu e não têm formação. Mas aí, conforme vai passando, você vê que, às vezes, você não ter a formação te limita. E assim, você acaba perdendo oportunidades justamente por isso. Então, assim, se você está trabalhando na área, eu vejo que, assim, você só tem a ganhar, entendeu? Então, você daria algum outro conselho para essas pessoas? Queria ouvir de você. Então, é isso. As pessoas entram muito perdidas na graduação, muitos desistem, desanimam do curso, mas o conselho que eu dou é não se atenha só à sala de aula, às matérias ou exatamente aquilo ali que você vai ver todos os dias. Busque outras alternativas, cursos, eventos, procure uma área que você se identifica, porque o turismo é extenso, né? E por mais que o nosso curso não seja realmente valorizado no mercado, como você falou, cara, a base que a gente tem, principalmente para quem pensa em internacionalizar a carreira, eu acho que é super importante, porque, por exemplo, essa questão dos intercâmbios. A Rural tem parceria com diversas universidades, eles sempre abrem oportunidade de intercâmbio, e isso pode ser uma porta, assim, muito boa para você conhecer outras realidades, conhecer como o turismo funciona em outros países, porque a gente fica preso muito na nossa caixinha de Brasil, como é que funciona aqui, e a gente tem muitas deficiências também. Então, a gente tem que olhar o nosso entorno, né? A América Latina também, que tem muitos lugares maravilhosos. Então, seja curioso, seja interessado, explore, comece explorando o lugar que você vive. Isso foi uma coisa que o curso de turismo na Rural me ensinou muito com Baixada Verde. Eu fui muito para campo, a maioria dos trabalhos que eu fazia era sobre a Baixada Fluminense. Eu fiz muito trabalho sobre Tinguá. Então, assim, isso já
mudou completamente o meu olhar, e isso você pode aplicar em qualquer lugar que você for e analisar em qualquer lugar, analisar qualquer lugar que você for, né. Então, não fica só desanimado pensando: "Ai, ou vou me formar só para ir para o hotel, ou o curso é ruim, não sei o quê". Busque você mesmo as iniciativas, sabe, ideias, ou de repente você vai ser um empreendedor em alguma coisa, assim, interessante, prestar uma consultoria. Então, é isso, é enxergar além das matérias e aquilo que o curso está dado ali quadradinho, né, porque tem muita coisa. Eu acho que o nosso curso é um curso muito rico, culturalmente, de abrir, assim, a visão para outros mundos, né, tira a gente mesmo da caixinha. Perfeito, perfeito. Analisou com chave de ouro. Então é isso. Obrigado, Ju. Vou só me despedir do pessoal aqui. Muito obrigado pela sua participação. Espero que tu consiga manter essa tua carreira que você está fazendo aí em Portugal. A gente nunca sabe para onde, né, o destino vai levar a É. gente. Não sei, eu tô começando aqui na recepção, mas a gente nunca sabe qual vai ser o próximo passo e eu tô sempre aberta a novas possibilidades, oportunidades, porque o mundo é muito grande e a gente não pode se limitar. Perfeito. E a Ju, inclusive, ela tem o Instagram dela, né, Ju? Ela faz um trabalho na rede social. Você gostaria de divulgar um pouco do seu trabalho? Sim, eu tenho o meu perfil que eu falo sobre viagens, coisas em geral, que é o Bora Descobrir. E estou começando um projeto agora, voltado para mulheres que querem viajar sozinha, os que já viajam sozinha. O perfil é Bora Viajar Sozinha, com 2 As no final, porque questões de nomes eu tive que acrescentar um A. Então, Legal. Bora Viajar Sozinha. Muito legal. Então, para você que está buscando uma oportunidade, assim como a Ju, né, que começou lá na Rural, inclusive, às vezes a gente pensa que, nossa, isso não é para mim, está muito distante, ou eu preciso de ter dinheiro para conseguir as coisas, e não é bem assim. Você vai galgando, entendeu? Obviamente, conforme vai passando a sua carreira, você vai conseguindo novas oportunidades. A Ju também conseguiu conquistar um pouco mais essa liberdade dela através do cruzeiro. Então, isso é muito legal. Espero que isso sirva de inspiração para todo mundo, né? Que está assistindo, que acompanhou toda essa série. Obrigado novamente, Ju. Assim nós nos Obrigada a despedimos, vocês, tá? obrigada aí por poder Também, compartilhar um pouquinho e talvez inspirar aí o pessoal do curso de turismo. perfeito. Eu também já vou seguir a Ju para poder acompanhar esses próximos capítulos aí da história dela, que achei muito legal, muito inspirador. Agora me despedindo de vocês, obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que essa série tenha servido, né, de inspiração para todos vocês e motivação para ou entrar na graduação ou continuar e terminar a graduação, assim como a gente está fazendo. Tentando com muita luta, a gente está terminando. E é isso. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.